Começando então pela essa parte matemática. Jéssica, comprar ou alugar, o que eu devo considerar nesse cálculo? Bom, existem inúmeros simuladores na internet que fazem esse cálculo hoje em dia, tá? Então, tu vai jogar lá no Google, alugar ou comprar. E aí ele vai te dar, e coloca simulador free, gratuito. Que daí ele já vai te dar ali uma lista gigante de opções de simuladores que vão fazer esses cálculos para você. Quais são os dados que eles solicitam? O valor do imóvel, o valor da entrada, quanto que tu tem de recurso, se é que tu tem de recurso, para que tu consiga manter esse dinheiro guardado, né? Por exemplo, assim, digamos que, vamos fazer um cálculo redondo. Eu tenho R$1 milhão e eu poderia comprar um apartamento à vista. Então, se eu pego esse dinheiro e invisto esse dinheiro, a rentabilidade desse dinheiro paga meu aluguel? Então, tem sempre que entender contexto, né? Qual é o teu contexto de decisão. Não, eu não tenho nada, o único valor que eu tenho é o valor da entrada. E depois eu teria que estar arcando mês a mês com a parcela. Ok, então eu dou o valor da entrada e dando o valor da parcela, quanto que é o aluguel? Quanto que é o financiamento? Qual é a taxa de juro de financiamento? E se eu alugar e a diferença do valor do aluguel que eu pagaria do financiamento, né? Digamos que o aluguel seja 2.400 e o financiamento 3.500. Então tem uma diferença aqui de R$1.000. Se eu pegar aí o aluguel 2.500 e ir guardando esses R$1.000, será que é melhor? Quanto que eu consigo da rentabilidade? Será que é melhor para que eu junte o dinheiro e compre o apartamento à vista? Ou será que é melhor eu acabar já fazendo o financiamento desde o início e não fazer essa técnica? Então, esses simuladores, eles vão te pedir todos esses dados, né? Resumidamente, eles vão te pedir o valor do imóvel, o valor da entrada, se tu tem ou não capital para investir, quanto que é a rentabilidade desse capital e o valor do aluguel, eu já falei, e valorização do imóvel. Então, tudo isso, tu vai ter que dar da informação ali, tá? E aí, ele vai calcular. O que ele vai calcular? Patrimônio futuro. Se eu comprar no cenário de compra, aquisição, um valor de entrada e mais o financiamento. Então, eu tenho o custo da entrada, eu tenho o custo do financiamento mais juros, eu tenho os custos de manutenção do imóvel, que se eu não sou o dono, eu não teria, né? Então, digamos um apartamento, o prédio está fazendo uma reforma. Se o prédio está fazendo uma reforma e tu é o dono do apartamento, tu arca com aquilo ali. Se tu é o inquilino, quem tem que arcar é o dono. Então, tem que colocar esses custos. E tem que diminuir a valorização, né? Então, eu tenho custos menos a valorização, porque a valorização, ela vai me agregar, né? Então, eu tenho que diminuir dos custos essa valorização. E aí, eu vou conseguir ter o custo líquido e eu consigo também calcular quanto que vai ser o meu patrimônio lá na frente. A mesma coisa se eu optar por alugar. Quanto que vai ser meu patrimônio se eu seguir investindo esse recurso lá na frente? E aí, eu tenho que pegar, projetar o valor do patrimônio futuro e aí, projetando o valor do patrimônio futuro, eu vou comparar. Se eu tivesse guardado dinheiro e vivido de aluguel, quanto que eu teria daqui 30 anos? Se eu tivesse comprado, quanto que eu teria daqui 30 anos? Ganha quem apresentar um maior valor patrimonial no futuro. Isso aí eu não vou me deter, pode ser que tu tenha escutado eu falar tudo isso e tenha assim, não entendi bulhufas. Meu objetivo não é que tu saísse daqui entendendo calcular, tá? É só para te dar uma visão geral desses cálculos e como que eles são feitos. Por que eu não tenho intenção nenhuma de te ensinar efetivamente a fazer esse cálculo? Porque primeiro tem o simulador que vai fazer por ti, tu só vai precisar desses dados que eu te informei. E segundo, porque como tu sabe, meu objetivo aqui não é tratar de números, né? Então, por isso que eu falei de uma forma bem abrangente, só para que tu tenha uma ideia que, no final das contas, tu tem que comparar. Patrimônio daqui 30 anos comprando, patrimônio daqui 30 anos alugando. Qual é o melhor? Isso é do ponto de vista exclusivamente matemático. Só que considerar só o ponto de vista matemático é tu ser completamente míope ao que efetivamente influencia o processo de tomada de decisão, de comprar ou não. Porque quando eu digo assim, eu projeto e eu digo para a pessoa, olha, vale mais a pena tu alugar. Aí a pessoa vai me olhar e dizer assim, mas na verdade eu não me sinto bem morando de aluguel, porque o dono pode querer me despejar, eu tenho que sair de uma hora para outra, e aí não vai ser legal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o que está acontecendo aqui? Tem
peso na decisão muito maior esse sentimento do que propriamente o cálculo. E aí eu tenho que entender esse sentimento. Eu tenho que entender o que está por trás desse sentimento. Porque, sem dúvida nenhuma, essa é uma decisão muito significativa na vida de todos nós. É onde tu mora, é onde tu vive, é onde a tua vida acontece. É onde tu dorme, é onde tu acorda, é onde tu almoça, é onde tu tem interações com a tua família. Então tem um peso afetivo muito forte o lugar em que tu mora. E aí cada pessoa tem que entender o significado disso para si, para que a gente consiga determinar qual é o melhor caminho a ser seguido. Porque, por exemplo, em simulações que a gente faz em relação a morar de aluguel ou financiar e comprar, a diferença lá no final, às vezes, de patrimônio é bem pequena. Eu fiz uma simulação esses dias, deu uma diferença de 50 mil depois de 30 anos. Caramba, 50 mil depois de 30 anos, entendeu? Não vai fazer diferença na tua vida. Agora, o que tu vai viver ao longo desses 30 anos faz diferença. Então, é sobre esse aspecto que nós temos que nos aprofundar.